Você é daqueles que se preocupa com a alimentação equilibrada? Entre os principais exageros cometidos na hora de se alimentar está a ingestão de sal e açúcar. Alimentos muito salgados podem provocar hipertensão, já os muito doces causar diabetes. Na reportagem a seguir você confere opções para evitar exageros. Enquanto trabalha, Clarissa está sempre com um docinho do lado. E no armário também não falta açúcar. Bala, biscoito, chocolate. A professora é viciada em tudo que é doce e belisca o dia inteiro. Desde criança eu gosto muito de doce e sempre mantive, né? Eu tive fases, né, que eu controlei o doce, mas essa paixão eu acho que é eterna mesmo. Um docinho, uma balinha, um biscoitinho nunca falta, sempre tem aqui. Clarissa conta que dos 14 aos 27 anos conseguiu diminuir bem a compulsão por açúcar, mas depois que engravidou do primeiro filho, perdeu o controle. Ela nunca teve problemas com as taxas de glicose, mas a consciência de vez em quando pesa. Quando eu como muito doce, eu me sinto meio com consciência pesada, né? Mas eu tento maneirar depois um pouco, aí eu como fruta, né? Mas eu acabo comendo muita fruta também, porque eu preciso do açúcar, eu preciso do doce, né? Então, apesar de eu gostar muito, às vezes eu fico com consciência pesada, mas não tem jeito. O excesso é um erro cometido frequentemente pelos brasileiros, tanto para o açúcar quanto para o sal. E olha, os dois não fazem nada bem à saúde. Todas as doenças, né, estão relacionadas com o que a gente come. E o açúcar, o excesso pode levar a uma diabetes tipo 2, né, como outros problemas como obesidade, o sobrepeso, né, tudo relacionado a doenças não transmissíveis. O excesso de sal também, relacionado principalmente com a hipertensão. E são problemas de saúde que podem levar a problemas maiores, né? Então, o consumo exagerado desses alimentos, que é muito comum, traz muito prejuízo para a saúde, sim. De acordo com a nutricionista, o açúcar pode ser trocado por outros produtos, como o mel e alguns adoçantes com baixo teor de sódio. No caso da vontade incontrolável por doce, cabe uma frutinha com um toque de canela para adocicar. A gente tem várias formas de substituir o açúcar. São os adoçantes, que os dois mais recomendados, que é o xilitol e o stevia, que a gente orienta. O açúcar de coco, que está bem em alta, tá? O mel, o agave, que são opções que têm também caloria, mas que tem um poder de adoçar um pouco maior do que o açúcar, e aí a gente consegue fazer a redução. Algumas substituições, por exemplo, uma banana com canela. A canela tem o poder assim, de tirar um pouco essa vontade do doce. As próprias frutas em geral, mas frutas da época que têm um sabor mais adocicado. E algumas dicas que a gente dá para essas substituições. O mesmo cuidado vale para o sal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo recomendado de sal por dia é menos de 5 gramas, o que equivale a quase uma colher rasa de chá. Mas a realidade está bem diferente disso. Os brasileiros consomem, em média, 12 gramas por dia, ou seja, mais do dobro. Mas um alimento sem sal fica também sem graça, não é mesmo? Neste caso, é possível substituir por temperos naturais, como alho, cebola e limão. A mistura de ervas aromáticas também é uma ótima alternativa para substituir o sal. Orégano, pimenta do reino, tomilho, alecrim, por exemplo, são temperos que caem bem em qualquer preparação salgada. A dica que a gente dá é fazer uma substituição do sal pelos temperos naturais, né? As ervas aromáticas, evitar o tempero industrializado e usar um limão, uma cebolinha, uma salsinha, o orégano, que são o alho, são opções que dão sabor às preparações e que a gente consegue reduzir essa quantidade de sal. Em relação aos molhos prontos, Fernanda alerta para a grande concentração de sódio. Eles não são um bom substituto para o sal comum. Preparações com iogurte e suco de limão ou laranja podem salvar nessa hora. Na verdade, todos esses temperos prontos, né, que principalmente os molhos, que é o molho shoyu, esses molhos que são práticos, têm um teor de sódio muito elevado e a maioria das pessoas não tem conhecimento disso. Algumas pessoas apresentam dificuldade para comer uma salada e aí é onde coloca uma quantidade a mais desse molho. Então a dica é sempre buscar mesmo colocar esses temperos mais naturais, combinações que também ficam saborosos.